Você também caiu aqui? O quê? Que lugar é esse? Bem, eu também não sei. Eu fiquei preso aqui por um tempinho. Nossa, cara, isso foi muito louco. Eu tava indo pra cama e quando pisei perto da cama, eu simplesmente caí aqui. Então esse lugar é meu quarto temporário. Hã? Sua cabeça está doendo? Ah, sim, você foi pego por um apagador. Ah, quem é ele? Ah, é esse aqui. O que ele é? Bem, é complicado. O apagador não possui uma forma fixa, nem rosto e nem membros. Ele existe apenas como um fogo consciente, uma combustão viva que flutua silenciosamente entre lembranças e as queima, apagando totalmente. Calma, eu vou te contar tudo, não se assuste. Aqui você tá seguro, é o meu quarto. Eu vou contar tudo pra você sobre essas coisas. O quê? Eu te, fa- eu te falei sobre um artista de Vaporwave e sobre uma estética chamada Dreamcore? Do que você tá falando? Eu nem conheço você. Hum, isso tá com uma cara de ser a Nemoia. O que é? Bem, eu vou te contar. Então, sem mais enrolações, vamos dialogar. O quê? Eu vi de novo? Acho que eu preciso te botar pra dormir. Vem aqui. Anda, isso aqui vai ser bom pra você. Certo, para esse assunto eu vou dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico vai ser sobre a nostalgia, o segundo, a anemóia e o terceiro, o ciclo da nostalgia. Então, vamos começar. A nostalgia é uma saudade sentimental do passado, tipicamente de um tempo ou lugar com associações pessoais felizes. A partir das palavras gregas nostos, retorno, e algos, dor, para descrever a profunda saudade de casa dos soldados suíços que lutavam longe de sua pátria. Originalmente considerada uma condição de saúde mental, mais tarde evoluiu para uma emoção humana comum e complexa, especialmente através do romantismo. A nostalgia muitas vezes envolve uma memória idealizada ou romantizada dos bons tempos. Isso se deve, em parte, a um viés cognitivo conhecido como retrospectiva cor-de-rosa, em que as pessoas tendem a se lembrar de eventos passados com mais carinho do que os vivenciaram na época. Emoções fortes são um poderoso gatilho para a nostalgia, e essas memórias geralmente giram em torno de eventos significativos da vida, pessoas queridas e lugares familiares. Elementos culturais como música, filmes e videogames também são gatilhos potentes. A anemóia é um termo que descreve o sentimento de nostalgia de uma época que você nunca viveu. Diferentemente da nostalgia pessoal, que se baseia em memórias diretas, a anemóia é uma saudade de uma era passada, muitas vezes moldada por representações romantizadas da mídia, como carinho pelos anos 80 sentido por alguém nascido nos anos 2000. E por fim, temos o ciclo da nostalgia. Ciclo da nostalgia é uma teoria que sugere que tendências e estéticas da cultura pop tendem a ressurgir em popularidade aproximadamente 20 a 30 anos após seu auge inicial. Esse padrão é frequentemente atribuído à geração que vivenciou essas tendências pela primeira vez na infância ou na adolescência, ao atingir a idade adulta, revisitando-as com carinho e, ao mesmo tempo, apresentando-as em uma nova geração mais jovem. Os revivals da estética dos anos 1990 e 2000, como o futurismo, Y2K e o Vertiger aéreo,
Décadas de 2010 e 2020 são frequentemente citados como exemplos desse ciclo. No entanto, a existência e a duração de um ciclo previsível são amplamente debatidas. A popularidade continua da estética dos anos 1980 e a ascensão da internet são frequentemente usadas como argumentos contra uma regra do 20 a 30 anos, indicando que a nostalgia pode agora ser mais fragmentada e menos cíclica. Conseguiu entender? Calma, não sai do quarto. Aqui é seguro. Não tente sair de forma alguma. Ei, peraí. Não sai do quarto. E não entre nas portas a não ser a do meu quarto. Cara, eu não sei o que eu faço com você. O quê? O que era aquilo que você viu? Bem, a questão não é o que você viu, é o que você encontrou. Bem, você encontrou os mímicos daqui. Eles criam portas falsas e quando você entra, pode ver coisas ou ser devorado por eles. Ele estava quase te devorando quando eu cheguei. Hã? Você realmente viu algo? E começou a sentir algo queimando? Bem, o apagador deve estar ao redor novamente. Ah, lembra de quando eu disse para você guardar bem o que eu disse sobre memórias que queimam? Não? Eu não disse isso? Bom, tô falando agora. Então. Esse assunto em questão aparece em um dos meus desenhos favoritos, A Casa Coruja, especificamente o episódio 15 da primeira temporada, onde vemos a personagem Emmett queimando sem querer as memórias de sua ex-amiga chamada Willow. As memórias são tiradas da cabeça e aqui elas são representadas como uma foto e deixadas penduradas. A professora deles fala que as memórias têm que ser cuidadas com muito cuidado, pois são extremamente inflamáveis. Mas, se danificarem as fotos, vocês também danificarão as lembranças. Sejam extremamente cuidadosos. Quando uma determinada memória é destruída, a pessoa muda por completo. Você tá bem? Quando que ficou tão quente? Oi, eu sou Willow. Será que podem me lembrar o nome de vocês? Aqui é jornalismo sério, Willow. Ficar de palhaçada não vai ajudar. Eu tô falando sério. Quem são vocês? Isso é igual ao assunto que eu estou dizendo. Na vida real, as memórias também são muito frágeis. Sabe por quê? A memória humana não funciona como uma câmera de vídeo que grava eventos perfeitamente, mas sim como um processo reconstrutivo e dinâmico. Isso significa que, cada vez que lembramos de algo, nosso cérebro reconstrói a lembrança, tornando-a suscetível a alterações, omissões e criações de detalhes falsos sem que percebemos. A memória humana é seletiva e reconstrutiva e não um registro fiel.
Fatores como estresse, emoções, expectativas e até conversas com outras pessoas podem modificar lembranças ao longo do tempo. E isso daqui já se encaixa perfeitamente do que a gente está abordando. O cérebro pode reorganizar informações de maneira diferente da experiência original, gerando falsas memórias que parecem reais para a pessoa. Isso também tende a ser igual à anemoia. Estudos indicam que, embora o conceito geral de um evento possa ser conhecido, os detalhes específicos podem desaparecer ou ser alterados. A anemoia, memória se esvaindo e a perda de memória só me faz lembrar de um projeto, o The Caretaker. Em 2016, o artista Leland Kirby criou o The Caretaker, uma jornada sonora pela mente de alguém que perde suas lembranças. Cada fase ou estágio representa a dissolução da memória. Primeiro, as músicas soam belas e distantes. Depois, se fragmentam e se distorcem, até que no fim, resta apenas o vazio. É o som da demência, o som do esquecimento. Como se a mente tentasse lembrar e o esquecesse no mesmo instante. Ele tem muita referência dos espaços liminares ou com a estética de lugares estranhamente familiares. Uma música familiar que vai se distorcendo a cada passo. E por falar em referência, O Iluminado é uma grande referência para esse projeto. Em O Iluminado, há uma cena onde Jack Torrance vai para o Salão Dourado. Há uma música antiga tocando de fundo e está cheio de convidados. Um dos mordomos derruba uma bebida nele, e o mordomo o leva para o banheiro para limpar a sujeira. Em seguida, Jack pergunta para o mordomo chamado de Sr. Grady se ele não era o zelador do hotel. Mas depois o mordomo diz que o Jack sempre foi o zelador. E olha como é a cena original. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. Se você traduzir The Caretaker para o português, é literalmente traduzido para O Zelador. Então, o nome do projeto faz referência a essa cena do filme. Agora, vou te explicar o que cada estágio representa. Ao total, nós temos 6 estágios. O primeiro estágio do projeto foi lançado em 22 de setembro de 2016. Nessa época, Leyland anunciou que The Everywhere at the End of Time seria a última série de lançamentos sob o nome Caretaker. O álbum abre com a faixa It's Just a Burning Memory. Cada lado do primeiro álbum contém 6 faixas, totalizando 12 músicas. O álbum encerra com My Heart Will Stop in Joy, uma grandiosa balada com metais, melodia triunfante e instrumentação marcante, com exceção da quinta faixa, Slightly Bewildered. A música soa muito próxima das atmosferas originais, com pouca distorção. O ruído estático também é geralmente baixo e calmo. Estágio 2. Estágio 2 foi lançado em abril de 2017. São utilizadas amostras com um tom mais melancólico ou triste, em vez das baladas com metais da fase 1. O álbum começa com a faixa A Losing Battle is Rigging, que pega um registro mal preservado e o transforma em uma longa e sinuosa memória pairando sobre uma densa névoa mental. Surpreendentemente, as faixas do estágio 2 são menos alteradas do que as do estágio 1, devido a algumas faixas utilizarem a música completa em vez de apenas um loop. No entanto, os samples compensam a menor quantidade de efeitos, criando uma experiência mais emocional do que o estágio anterior. Assim como no estágio 1, as faixas ainda são relativamente calmas e reconhecíveis, com algumas exceções, como Glimpses of Hope in Trio Times. Há 5 faixas em cada um dos lados C e D do álbum, totalizando 10 músicas. O álbum conclui sua duração com The Way Ahead Feels Lonely, uma peça orquestral que indica que The Caretaker está ciente do que está por vir. Estágio 3. O
estágio 3 foi lançado em setembro de 2017 e representa o quarto estágio clínico da demência. A faixa de abertura, Back There Benjamin, é uma versão altamente distorcida de Good Night, My Beautiful. Ouvintes atentos podem notar que ela compartilha o mesmo motivo de Delay, Deliberate and Empty Bliss Beyond This World. De fato, a maior parte do estágio 3 parece ser uma tentativa de evocar a Empty Bliss, já que todos os títulos das faixas são uma combinação dos títulos das faixas dos estágio 1 e estágio 2, bem como o de An Empty Bliss Beyond This World, por exemplo. As faixas do estágio 3 são dramaticamente mais distorcidas e picotadas do que nos dois estágios anteriores, com estática violenta e áudio embaralhado, que não são ouvidos nos estágios 1 e 2. Apesar de toda essa degradação crescente, grandes porções das melodias são reconhecíveis. Há 8 faixas em cada um dos lados E e F do álbum, totalizando 16 faixas, o maior número de faixas em qualquer álbum do Everywhere at the End of Time. O álbum e os estágios de lucidez, em geral, terminam com Mournful Camaraderie, Sick, afogada por drones e mutilada a ponto de ser irreconhecível. Estágio 4. Estágio 4 foi lançado em abril de 2018, com o estágio 4 Post-Awareness Confusions, com títulos de músicas mais técnicos. O fluxo musical se dissipa em notas fragmentadas e drones ambientais, simbolizando a capacidade cada vez menor de reconhecer e identificar. Cada lado do disco consiste em apenas uma faixa com múltiplas seções. O lado 1, estágio 4, Temporary Bliss State, destaca-se por ter uma melodia um tanto reconhecível. Bewildered in Other Eyes, do estágio 3, embora extremamente distorcida a ponto de ser impossível reconhecê-la facilmente. O álbum termina com o Layer 4, do lado J, o estágio 4, Post-Awareness Confusions, notável por ser extremamente calma em comparação com as 3 últimas faixas. Estágio 5. O estágio 5 foi lançado em setembro de 2018, como o segundo álbum da série Post-Awareness. O álbum começa com a faixa altamente distorcida do Stage of 5, Advanced Plague Entanglements, uma experiência muito mais extrema e distorcida do que qualquer faixa do estágio 4 tinha a oferecer. As faixas são ligeiramente mais longas do que o estágio 4, mantendo o mesmo estilo de uma faixa por lado, e títulos com uma conotação médica do estágio 4. Os dois últimos lados, estágio 5, Synapse Heterogenesis, uma referência à teoria da retrogênese, da neurodegeneração, e estágio 5, Sudden Time Regression into Isolation, assumem um tom muito menos caótico e mais ambiente, embora distorções estáticas e violentas ainda sejam bastante prevalentes em ambos. O álbum termina com um drone isolado que é silencioso e em comparação com o resto do álbum, dando continuidade a um estágio 6 mais solitário. Estágio 6. O estágio 6 foi lançado em março de 2019. É o terceiro e o último álbum do Post-Awareness, o último álbum do Everywhere at the End of Time, no geral, e o último lançamento oficial do Caretaker. O estágio 6 segue o mesmo padrão dos dois álbuns anteriores. No entanto, os títulos têm uma abordagem mais poética. O álbum abre com o estágio 6, A Confusion So Thick You Forget Forgetting, contendo longas camadas de drones e melodias tênues. A música aqui foi reduzida a nada além de drones ambientais, com até mesmo a estática eventualmente desaparecendo. Quase nenhuma melodia é claramente reconhecível ao longo da maior parte do álbum, com muitas músicas sendo bastante lentas e suaves. A faixa final, estágio 6, Place in the World Fades Away, transita de um drone ambiental para um segmento composto exclusivamente por um órgão de igreja que dura aproximadamente 9 minutos. O órgão então dá um lugar repentinamente a um som de uma agulha de toca-discos,
e uma melodia quase totalmente clara toca por cerca de 7 minutos, teorizada como representando a ascensão, a morte ou a lucidez terminal. Ela utiliza a mesma amostra de Friends Past Reunited, de Selected Memories from the Haunted Ballroom e A Stairway to the Stars. O projeto, que durou 20 anos, termina com 1 minuto de silêncio, que representa um período de silêncio durante funerais em respeito à pessoa falecida. Agora você me pergunta, você falou sobre anemoia, nostalgia e esse tal projeto chamado The Caretaker. Isso se encaixa de alguma forma? Então, eu vou te explicar. A anemoia não é por si só uma perda de memória, mas ela nasce do mesmo lugar. A memória humana não funciona apenas guardando o passado, ela tenta dar sentido à ausência. Quando uma lembrança se perde, não fica um vazio neutro, fica uma sensação. Na perda de memória, como na demência, o passado começa a se apagar, ou as memórias se queimam. As imagens somem, os nomes desaparecem, mas o sentimento permanece por mais um tempo. A anemoia surge justamente aí, quando o sentimento existe sem a lembrança. É uma saudade sem origem, um eco emocional sem memória concreta. Enquanto a demência apaga o que foi vivido, a anemoia cria a ilusão do que poderia ter sido. Ambas revelam a mesma fragilidade. A mente humana tenta lembrar, mesmo quando já não sabe exatamente do que. A anemoia e a demência são segmentos opostos do mesmo espelho. Em um, sentimos falta do que nunca tivemos. No outro, esquecemos o que foi real. Mas ambos revelam o mesmo vazio. A distância entre nós e aquilo que chamamos de lembrança. A mente tenta reconstruir o passado, mesmo que precise inventá-lo. E quando não é mais passado, ela cria memórias fantasmas, ecos de uma música que nunca tocou. À medida que esquecemos, algo novo nasce. A saudade vira invenção, e a invenção vira lembrança. Talvez a anemoia seja a última forma de memória, o último suspiro da mente tentando lembrar quem fomos, ou quem poderíamos ter sido. No fim, somos feitos de ecos, de memórias emprestadas, de sons que não pertencem a nós. E talvez a anemoia seja apenas o coração, lembrando de um sonho que a mente nunca viveu. Bem, é isso, meu caro. Eu te contei tudo daqui. Peraí, você tá ouvindo isso? Talvez isso seja a nossa volta pra casa. O que eu disse? Eu não falei nada. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e eu quero deixar os créditos a 3 youtubers, ao Zedin, ao Amin Wake e ao Brazilian Nightmare. Eu me inspirei nos 3 para fazer esse tipo de vídeo, principalmente no canal do Brazilian Nightmare. Lembrando, se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva. Estamos quase nos 1000 inscritos já, então falta bem pouco pra gente conseguir. Essa é a nossa meta desse ano. Até o próximo vídeo.